Muito bem, pessoal. Estamos novamente aqui para a nossa 13ª aula, dando sequência sobre a teoria e a aplicação da pena. E como de costume, chamamos o nosso amigo doutor Gabriel para descrever e explicar melhor sobre as condições dos artigos aí. É com você, Gabi. Bom, André, muito bem. Olá novamente. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, boa madrugada para aqueles que vão assistir a esta aula posteriormente. Pessoal, nós estávamos analisando as penas restritivas de direito, nós vimos todas as suas espécies, a partir do artigo 45 da aula que foi, digamos assim, destrinchado na aula passada, e agora nós vamos entrar na pena de multa, que é a terceira pena prevista no nosso Código Penal a partir do artigo 32. Seção 3 da pena de multa, então. Multa, artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Então, vamos lá. Nós temos, em primeiro lugar, pessoal, no que se refere à multa, é que ela é uma espécie de sanção penal, uma espécie autônoma de sanção penal. Autônoma no sentido de que ela congrega uma categoria própria de pena. Mas, por outro lado, ela é imposta ou cumulativamente ou alternativamente à pena privativa de liberdade, como, por exemplo, o crime de furto. O crime de furto pressupõe uma pena de 1 a 4 anos e multa. Então, ela prevista, ela vem prevista, melhor dizendo, no próprio preceito secundário do tipo penal. E, em regra, essa previsão no preceito secundário do tipo penal não especifica o quanto, não especifica a quantidade de dias multa. Tá? Por quê? Porque essa quantificação, esse estabelecimento próprio da multa é feito a partir do artigo 49, com base no artigo 49 do Código Penal, que traz para nós o chamado sistema de dias multa. Né? Então, nós temos o sistema de dias multa previsto no Código Penal. Né? Há leis que especificam de modo relativamente diverso esse tipo de sanção. Por quê? Porque não dizem simplesmente multa, fazendo referência à parte geral do Código Penal. Algumas leis, como por exemplo a Lei de Drogas, estabelecem a quantidade de dias multa, a quantidade de multa expressa. André, só a título de curiosidade, abre para a gente lá no artigo 33 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Vamos lá, dos crimes, ó. Artigo 33, que trata do tráfico de drogas. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Então, aqui já há o estabelecimento de um patamar de dias multa, de quantidade de dias multa. Diferentemente da regra geral, que é o tipo penal, o preceito secundário, limitar-se a dizer e multa. Tá? Portanto, se ele diz e multa, nós vamos analisar a parte geral do Código Penal, que nós estamos fazendo isso agora, a partir do artigo 49, e estabelecer não só a quantidade de dias multa, mas também o valor de dias multa. Né? Nós já vamos estudar isto, que a quantidade de dias multa, 1, 2, 3, etc., tem íntima relação com a gravidade do crime praticado, da infração penal praticada. Ao passo que o valor do dia multa tem íntima relação com a capacidade econômica do réu de satisfazer aquela obrigação perante o Estado. André, volta lá no artigo 49. Então, pessoal, como eu ia dizendo, no artigo 49 nós temos todo o regramento destinado às multas. Há autores, como por exemplo o professor César Roberto Bittencourt, que entendem o seguinte, que também no sistema de dias multa nós devemos seguir o sistema trifásico de aplicação da pena, o sistema Nelson Gria, que nós vamos estudar lá no artigo 68 do Código Penal.
Então, o juiz, quando vai aplicar também a pena de multa, esta pena pecuniária, o juiz deve analisar as circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes, atenuantes, tá? E, além disso, causas de aumento e de diminuição de pena. Depois que ele estabeleceu esse primeiro patamar, essa primeira etapa, aí sim ele ingressa no sistema de dias-multa, que é o que nós estamos estudando agora. Então, repetindo a leitura do artigo 49, que é a peculiaridade do sistema de dias-multa. A pena de multa, a multa penal, consiste no pagamento ao fundo penitenciário, ao FUNPEN, da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. E como que se calcula esses dias-multa? Eles serão calculados com base no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias-multa. Aqui é a quantidade de dias-multa. Mínimo de 10 e máximo de 360. Parágrafo 1º. O valor do dia-multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, ao tempo da conduta ilícita, nem superior a 5 vezes esse salário. Então, quantidade de dias-multa pode ir de 10 a 360, e o valor do dia-multa, que é calculado com base no maior salário mínimo vigente à época do fato, não pode ser inferior a 1/30 desse valor, desse patamar, né? E nem superior a 5 vezes o salário, a 5 vezes o valor do salário. Né? Evidentemente que nos termos do parágrafo 2º, o valor da multa será atualizado quando houver a execução, né, pelos índices de correção monetária. A gente já vai ver que é possível, caso a situação econômica do réu indique, né, sinalize essa circunstância, esta multa pode ser elevada até o triplo, né? Diferentemente da lei de drogas, porque a lei de drogas estabelece que a multa pode ser elevada até o décuplo, então até 10 vezes, caso a condição econômica do réu faça esse tipo de referência. Então, ela pode ser aumentada em até o triplo, em até 3 vezes, conforme a gente já vai estudar. Tudo bem? Então, nós vamos atualizar a multa quando houver a execução pelos índices de correção monetária, evidentemente. Pagamento da multa. A multa deve ser paga dentre 10 dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Então, transitou em julgado, também não há, no campo da pena de multa, execução provisória. Tá? Então, transitou em julgado, a multa deve ser paga, deve ser quitada em 10 dias depois do trânsito em julgado. E se houver requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso concreto, o juiz pode permitir que o parcelamento se realize em parcelas mensais. Né? Então, parcelas mensais. Um ponto importante, pessoal, que nós já vamos discutir no artigo 51, é a conversão da multa e a revogação. E nós vamos analisar a natureza jurídica da multa penal. Tá? Então, antes de nós ingressarmos nessa parte, que é o ponto mais sensível do tema das penas pecuniárias, da pena de multa no Código Penal, vamos verificar como que se dá a cobrança da multa. Tá? Parágrafo 1º do artigo 50. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, quando aplicada isoladamente. Lembra que eu falei que a multa pode ser aplicada isoladamente? Ela pode ser aplicada cumulativamente, alternativamente ou isoladamente. Então, a multa ela pode ser cobrada a partir de desconto no vencimento ou salário do condenado quando ela for aplicada sozinha. Quando for aplicada cumulativamente com a pena restritiva de direitos, é possível que a pessoa receba uma pena de restrição de direitos e também de multa. E 6, concedida a suspensão condicional da pena, que é o chamado sursi, previsto lá a partir do artigo 77 do Código Penal. Então, nessas hipóteses, é possível digamos assim, a cobrança da multa a partir de desconto na folha de vencimento. Ok? Parágrafo 2º. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Claro, a multa ela tem uma dimensão social, ela tem uma dimensão humanística. Ela não pode privar a pessoa dos recursos essenciais e indispensáveis ao seu sustento e de sua família. Tá? Se houver uma colidência entre esses interesses, prevalece o interesse do sustento do condenado, né, para que ele tenha uma vida digna, uma vida minimamente digna, melhor dizendo, e também de sua família. Entre o interesse punitivo estatal de receber os recursos da multa e a sobrevivência do condenado e da família, prevalece a sobrevivência do condenado e de sua família.
prevalece o valor à vida, o valor vida, que é o bem jurídico mais relevante no nosso catálogo de direitos. Tudo bem? Há autores que sustentam que a cobrança da multa seria inconstitucional, porque seria um locupletamento do Estado a partir da infração da norma. Então, meio que seria assim: o Estado ele não consegue evitar a prática do crime, né? A pessoa vai lá, pratica o crime, ofende o bem jurídico tutelado por aquele tipo penal, e qual que é a consequência? O Estado também se beneficia. O Estado não conseguiu impedir a prática do crime e também recebe o valor decorrente da multa e da violação do bem jurídico, da violação de algum valor social. Então, para alguns, o Estado seria ali um sujeito que visa arrecadar a todo custo, inclusive a partir da sua ineficiência em controlar os fenômenos criminosos. Então, claro, a gente deve ter essa perspectiva de preservar o mínimo existencial. Tudo bem? Conversão da multa e revogação. Aqui o ponto mais sensível, que inclusive foi alterado pela lei anticrime. Pessoal, até 1996, era possível a conversão da multa em pena privativa de liberdade. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa não pagasse a multa, né, a pessoa tinha decretado a sua prisão. O juiz decretava a prisão daquela pessoa, André. A partir de 1996, a multa passou a ser considerada dívida de valor. Dívida de valor. E, portanto, havia uma discussão entre 1996 até 2019 a respeito do procedimento a ser adotado para execução da multa, a legitimidade ativa para executar a multa e, além disso, o juízo competente para executar a multa. Tá? Então, antes, pessoal, havia um entendimento seguinte, que no caso da execução da multa, nós vamos utilizar subsidiariamente o procedimento da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830 de 1980. O legitimado ativo, havia uma corrente nesse sentido, o legitimado ativo principal era a Fazenda Pública, era a Procuradoria do Estado, por exemplo. Tá? Entretanto, em caso de inércia da Procuradoria do Estado, o Ministério Público assumiria de forma subsidiária a legitimidade para executar a pena de multa. Então, alguns entendiam que isso era uma legitimidade sucessiva, uma legitimidade concorrente, outros entendiam que a legitimidade sempre era do Ministério Público, portanto, não competia à Fazenda Pública fazer esse tipo de execução, até porque ela sempre se balizou para propor execução fiscal o próprio custo do processo. Então, para dívidas de pequena monta, sequer eram ajuizadas execuções fiscais, optava-se muitas vezes pelo protesto do título, pela negativação do devedor e não simplesmente pela execução fiscal. Por exemplo, no âmbito da União, há o piso de 20 salários mínimos, aproximadamente aí um pouco mais de 20 mil reais, para que a Fazenda Nacional execute alguém. Então, para aquelas multas inferiores a esse valor, a Fazenda Pública não tinha interesse de agir. Só que havia um problema, porque a multa penal, a sanção penal, ela tem todos os caráteres de pena. Um deles é a inderrogabilidade. Um deles é a inevitabilidade. Ou seja, a multa ela não pode estar atrelada a uma conveniência do órgão público de receber aqueles valores. Por quê? Porque ela tem o seu caráter de imperatividade. Ela deve ser executada. Pouco importa o valor. Porque há interesses punitivos maiores do que a simples conveniência de receber uma dívida. Então, instalou-se aquela controvérsia acerca da legitimidade, é do Ministério Público, é da Fazenda, o Ministério Público atua subsidiariamente em relação à Fazenda ou atua concorrentemente. Se a Fazenda ficar, por exemplo, 90 dias sem executar, o Ministério Público assume a legitimidade ativa. Essa era uma primeira controvérsia. A outra controvérsia dizia respeito ao juízo, ou seja, qual era o órgão perante o qual haveria a cobrança daquela multa. Era o juízo da execução fiscal ou é o juízo da execução penal?
Havia uma dúvida. Por quê? Porque o artigo 51 não era expresso nesse sentido. Tudo bem? Tá? Então, recapitulando. Até 1996, se o condenado não pagasse a multa, aquela multa era convertida em pena privativa de liberdade. O juiz expediu mandado de prisão. De 1996 até hoje, na verdade, adotando o sistema de dias-multa, não há mais a conversão da pena pecuniária em pena de privação de liberdade. Se o condenado não pagar voluntariamente a multa, executa-se aquele valor. E aí instaurava-se aquela controvérsia de quem é a legitimidade para executar a pena de multa, seguindo os ditames da Lei 6.830 de 1980, a Lei de Execução Fiscal, inclusive quanto às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, atenção, da prescrição da pretensão executória da multa, né? E ainda, qual era o juízo competente para execução da pena de multa. Essas controvérsias acabaram a partir do artigo 51, com redação dada pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019, que diz o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal. Atenção, o juiz da execução penal, não é juiz da execução fiscal, hein? E será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, agora, pessoal, sendo executada perante o juiz da vara da execução penal, o juiz executório, a legitimidade ativa para execução é do Ministério Público, né? E também nós vamos aplicar as normas relativas à dívida da Fazenda Pública, tá? Inclusive quanto às causas interruptivas e suspensivas da prescrição da pretensão executória. Tudo bem? Logo, sendo uma dívida de valor, não há também conversão da pena de multa em privativa de liberdade. Há sim execução. Alguns entendiam, André, mesmo depois da redação do pacote de crime, e alguns entendem ainda hoje, né, que se a dívida for de pequena monta, não cabe execução. Por quê? Porque não cabe movimentar a máquina, não é lógico movimentar toda a máquina do Estado para receber uma dívida, uma multa de R$800, de R$1.000, né? Outros entendem que seria melhor seguir o caminho do protesto do título e não da execução. Outros, por sua vez, entendem que a multa, sendo inerrogável, sendo inevitável, decorrendo da imperatividade do Estado, do comando judicial, ela sempre é passível de execução. Pouco importa o seu valor. Né? É um entendimento que, a meu ver, é mais acertado e tende a ser prevalente. Tudo bem? Na jurisprudência. Suspensão da execução da multa. Artigo 52. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Claro, a gente já vai estudar as consequências da superveniência de doença mental no âmbito da execução penal, mas, então, se sobrevém uma doença mental em sentido amplo ao condenado, a exigibilidade da execução da multa é suspensa. É suspensa, nos termos do artigo 52 do Código Penal. Tudo bem? André, na parte de introdução da pena de multa, era o que nós tínhamos para falar. Nós vamos voltar neste assunto na sequência, a partir do capítulo 2 da cominação das penas. Tem mais uma outra peculiaridade a ser comentada. E nós vamos, então, dar continuidade na próxima aula para discutir todos esses pontos polêmicos. Tudo bem? Alguma dúvida, algum questionamento? Excelente. Não, tranquilo, Gabriel. Então, beleza, era isso que nós tínhamos para comentar, pessoal. Um abraço a todos.